Hoje estamos aqui para falar sobre a taxa de desemprego do Brasil, que chegou a um dos níveis mais altos de sua história. O Brasil, depois de ter alcançado uma taxa de desemprego de perto de 6%, alcançou algo próximo a 14% em 2019, agora em 2020 está em torno de 12,7%. Meu nome é Fernanda Faia, eu sou economista, pesquisadora do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento, e estou aqui com a Carmen Feijó, professora da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do FIND, e com Vinícius Brandão, doutorando da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador do FIND. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, bom dia, Fernanda, tudo bem? Carmen, vamos começar contigo? Pode ser. Eu queria saber por que a taxa de desemprego, então, no Brasil é tão alta, historicamente, apesar desse momento de baixa que teve. Tá ótimo. Bom, obrigada, Fernanda. Bom, desde a recessão de 2015 e 2016, a economia não consegue retomar o nível de crescimento de antes da recessão, de 2014. E o mercado de trabalho ele é um reflexo desse fraco dinamismo do crescimento da demanda agregada. Por isso, desde 2016, o desemprego tem estado acima de 10% no Brasil, né? Ademais, o emprego tem uma característica aqui no Brasil que é de elevado nível de informalidade. Então, mesmo quando a taxa de desemprego recua, como foi o caso de 2019 em relação a 2018, o nível de informalidade ele aumenta. Então, parte da criação de emprego se dá no setor informal da economia. Então, segundo o IBGE, por exemplo, mesmo com o recuo, né, em 2019, a informalidade ela aumentou em 20 dos 27 estados da federação. Então, de 1.800.000 empregos criados, 1 milhão ocorreu no setor informal da economia. E aí vocês podem perguntar assim, uai, mas não teve uma reforma trabalhista em 2016, não era para melhorar a situação no mercado de trabalho? Bom, na minha avaliação, o problema do desemprego ele é um problema macroeconômico, né? Ele é fruto de uma estratégia de política econômica que não tem gerado crescimento, que é uma estratégia de política econômica de austeridade. No caso recente do Brasil, essas políticas estão sendo aplicadas num ambiente de elevada ociosidade do mercado de trabalho. Então, como visto pelo baixo crescimento dos últimos 3 anos, que a média foi em torno de 1,3% de crescimento do PIB, essas políticas não foram capazes de recuperar a confiança do setor privado, famílias e empresas, para que elas viessem a gastar, a dar início, né, a um ciclo sustentável de expansão da demanda agregada e do emprego. E a reforma trabalhista é uma reforma de cunho microeconômico. O que ela fez foi flexibilizar as regras de contratação, o que levou a um maior grau de informalidade. O que a gente pode esperar, né, em termos de mercado de trabalho para depois do período de emergência fiscal? Então, vou recuar um pouquinho e pensar o seguinte, o que nós sabemos hoje? Na realidade, nós temos muita incerteza, né? Por quê? Será que novos surtos do vírus eles podem voltar à medida que você relaxe as medidas de distanciamento social? Quanto tempo, né, ainda leva para que a população retorne a um estado de confiança, de conforto, para retomar o nível de gastos anterior? Quanto tempo ainda para surgirem terapias que sejam eficientes, testes, vacinas? Quer dizer, são incertezas que, uma vez que vão sendo dissipadas, elas vão ajudar a definir melhor o que vem pela frente, né? O momento, o ritmo de retomada da economia. Agora, o que se sabe é que, quando as recessões são muito longas, elas deixam danos permanentes na capacidade produtiva da economia. Isso porque pequenas e médias empresas elas tendem a falir, né, ou ficar insolventes, né, e são elas as que são elas a principal fonte de criação de emprego. Longos períodos de desemprego eles prejudicam a carreira dos trabalhadores, né, suas habilidades elas vão ficando defasadas, perdem valor,
as suas redes profissionais elas tendem a desaparecer, e uma recessão prolongada, né, uma fraca recuperação, desencoraja o investimento, limitando ainda mais a criação de empregos, a expansão da capacidade produtiva, o avanço tecnológico. Tudo isso acaba levando, no longo prazo, a um crescimento muito baixo da produtividade e, com isso, da renda. Então, para concluir, dadas as incertezas geradas pela crise da pandemia e as características recentes do crescimento da economia brasileira, essa recuperação ela não virá, na minha avaliação, na insistência de políticas de contração fiscal, que, como a gente viu nos últimos 3 anos, não foram capazes de recuperar o crescimento da economia brasileira. Então, a narrativa para se justificar a contração fiscal, ela está sempre apoiada, né, no mote de que o Estado está quebrado, né? Mas o debate em macroeconomia ele tem mostrado que isso não é uma verdade inconteste. Há alternativas de você buscar o crescimento, a retomada do crescimento fora de políticas de austeridade e, com certeza, muito mais promissoras para a recuperação da renda do emprego. Bom, mas isso vai ser assunto para uma próxima pílula. Obrigada. Então, quer dizer que com isso tudo a gente tem que se preocupar não só com a taxa de desemprego muito alta, mas com a estrutura do desemprego que está muito ruim. Com certeza. E Vinícius, me fala quais que são as perspectivas do desemprego, do mercado de trabalho agora com essa crise sem precedentes da pandemia do Covid-19. Bom, obrigado, Fernanda. Bom, então, como até a Carmen já apontou, a situação do mercado de trabalho no Brasil, ela já vinha deteriorada desde o início da recessão de 2015 e 2016. Então, quando chega a pandemia e a necessidade da quarentena no Brasil, a gente já está com uma taxa de desemprego elevada e havendo um ciclo de deterioração dos postos de trabalho. Então, o período da pandemia, que atinge o planeta, que atinge todo mundo e que tende a reduzir o nível de consumo, tende a reduzir o nível de produção, e não só a nível interno, como a nível mundial, tende a afetar o mercado de trabalho brasileiro, porque além de diminuir o consumo interno, o consumo das famílias, vai diminuir também o consumo fora do Brasil. Então, o setor exportador, que poderia ser uma válvula de escape, também é afetado. Então, é uma crise que pega de uma forma mais geral a produção brasileira e, consequentemente, o mercado de trabalho. Então, a perspectiva era que o que já era uma situação ruim no mercado de trabalho piorasse ainda mais nesse período da pandemia. E na semana passada, que foram divulgados novos dados sobre desemprego pela PNAD, pelo CAGED, já apontam que essa perspectiva está se realizando. Então, o nível de desemprego subiu para quase 13% e houve perda de mais de 1 milhão de postos de trabalho. E vale ressaltar ainda que essa taxa de desemprego ela só não foi maior ainda porque muitos trabalhadores desistiram de procurar emprego por causa da quarentena. Então, isso reduziu a base de cálculo. Ou seja, houve perdas de postos de trabalho que possibilitariam que essa taxa de desemprego fosse ainda mais alta caso os trabalhadores não tivessem desistido de procurar emprego para respeitar a quarentena. E além disso, além desses efeitos que já eram previstos, a gente já, como a Carmen também apontou, a gente já vinha nos últimos anos com o aumento da informalidade. E o aumento da informalidade, ela deixa uma parcela, esses trabalhadores, sem o amparo do Estado, porque além desses trabalhos não tem direitos básicos que os trabalhadores formais têm, como FGTS, férias remuneradas, 13º salário. Quando tem esse período de pandemia, de perda generalizada de emprego, esse trabalhador não tem direito nem mesmo ao seguro-desemprego. Então, ele está totalmente desamparado pelo Estado. Só para nível de comparação, nas últimas semanas foram divulgados dados sobre as solicitações de seguro-desemprego nos Estados Unidos e no Brasil. E o número dos Estados Unidos de solicitação do auxílio era muito maior do que no Brasil, o que, olhando de forma desatenta, daria até a falsa ideia de que a situação lá foi pior que a do Brasil.
Mas, na verdade, aqui nos Estados Unidos, o acesso a esse tipo de ao seguro-desemprego é estendido também para os trabalhadores informais, como motoristas de Uber, entregadores de delivery. Então, na prática, o trabalhador no Brasil está mais desamparado que até mesmo que os Estados Unidos e outros países. Então, o aumento da informalidade, além de prejudicar o trabalhador pelo posto de trabalho geralmente incluir uma renda menor, não tem estabilidade, ele tira, inclusive, a possibilidade que esse trabalhador tenha alguma renda no período de perda de emprego. Então, quando chega esse período da pandemia, os efeitos negativos da ausência do Estado nos últimos anos ficam ainda mais latentes. Porque, além do desemprego subir, os direitos trabalhistas que poderiam minimizar os efeitos do desemprego não existem para uma parcela relevante da classe trabalhadora no Brasil. E nesse período que a atividade do Estado seria ainda mais importante, tanto para manter uma renda mínima de sobrevivência e tentar fazer políticas que mantenham os postos de trabalho durante a pandemia, foram insuficientes. O governo criou uma medida onde permite a suspensão parcial ou total dos contratos de trabalho e completa a renda desses trabalhadores baseado na regra do seguro-desemprego, além de ela não ser extensa, de ter uma baixa adesão, todos os trabalhadores que recebem mais que um salário mínimo vão ter a sua renda diminuída. E isso vai impactar ainda mais no consumo. Então, o governo não tem medidas firmes que possibilitem que o mercado de trabalho não entre numa trajetória de alta nesse período e o governo não dá perspectivas para que mantenha o emprego nem agora e nem políticas que possam melhorar o mercado de trabalho no pós-pandemia. Além de tudo, a recuperação do mercado de trabalho depende dessa intervenção do Estado. Como não há perspectiva de aumento nos investimentos privados nesse período, o que a gente está vendo é que pode entrar o Brasil, o crescimento que seria em V, segundo o ministro da Economia, vai ser um crescimento em L. Então, a taxa de desemprego do Brasil, que estava num patamar de 12%, mais ou menos, nos últimos anos, que já é um patamar alto, pode crescer para um patamar perto dos 20% e ficar estável nesse patamar elevado durante um longo período. E já há pesquisas mostrando que os jovens vão ser os mais afetados nesse período, justamente porque, como o período de ensino foi prejudicado, e o aperfeiçoamento, eles vão ficar no fim da fila. Então, a tendência é que, além da taxa de desemprego aumentar, a taxa de desemprego entre os jovens seja ainda maior. Então, a melhora do mercado de trabalho e a tentativa de conter esse aumento de desemprego depende da intervenção ativa do Estado. Para que, caso contrário, a gente vai ficar num nível alto de desemprego por um período longo, e mesmo que haja alguma recuperação nesse período, a tendência que se apresenta é que essa recuperação seja baseada em empregos de baixa qualidade, geralmente em postos de trabalho informais. E aí, como a Carmen falou, fica essa retórica de que o Estado está quebrado e não pode intervir. Mas há sim alternativas fora da austeridade para que o Estado atue na recuperação da economia e, consequentemente, atue na recuperação do mercado de trabalho. Mas, como foi apontado, esse tema é para outra pílula do FIND. Obrigado, Fernando. Obrigada a você, Vinícius. Agora eu vou te dizer uma coisa, as perspectivas estão difíceis, né? Muito obrigada, Carmen, obrigada, Vinícius, e até a próxima pílula do FIND. Até mais, Fernando. Obrigado.